Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje a live é um pouquinho diferente, porque hoje eu vou estar seguindo a matéria, revisando a matéria, mostrando para vocês o material. Mostrando o tempo todo o material. Eu não vou aparecer hoje não, tá bom, gente? Combinado? Bora lá. Vamos revisar a matéria que é mais cobrada nas provas de concurso, que é Direito Administrativo. Esse livro aqui, gente, ele analisou mais de 42 mil questões e tem 7 mil questões respondidas nele. Como é que ele funciona e como é que a gente vai revisar o conteúdo? Eu quero que você entenda a metodologia. No início aí do livro, você observa quais são os tópicos mais cobrados. Por exemplo, gente, licitações públicas pelas principais bancas de concurso é o tópico mais cobrado. Agentes públicos. Então, quando você tiver aí no seu edital, tem licitação pública? 2 questõezinhas sobre licitação pública. Uma questão sobre agentes públicos. Isso sempre se repete. Uma questão sobre atos administrativos, uma questão sobre organização administrativa e uma questão sobre poderes administrativos. Isso sempre se repete. Aí as outras matérias podem aparecer na sua prova ou não. Dá uma olhada no comportamento das principais bancas e nesse cronograma aqui. Como esgotar cada matéria em 7 dias. Segunda, terça, o que você vai estudar. Quarto, o que você vai estudar. Quinto, o que você vai estudar. Sexta, sábado e domingo. 7 dias para esgotar uma matéria do seu edital, para você aprender mais rápido. Começamos a estudar. Analisa os tópicos mais cobrados. Sobre noções gerais de direito administrativo, o que é mais cobrado? O conceito de administração pública segundo o critério subjetivo e critério objetivo. Isso é o que é mais cobrado nas provas de concurso. Quais são os artigos mais importantes? Sobre esse comecinho da matéria, como eu estou falando de direito administrativo, de Estado, vai ser esses artigos aqui da Constituição. Sempre dei uma olhada nesses artigos. Antes de iniciar a leitura, gente, assista a uma videoaula. É uma videoaula só, direto ao ponto, para você aprender em tempo recorde, em menor tempo, o conteúdo desse capítulo. E depois o detalhe está no texto. Toda a metodologia funciona assim e a gente já vai começar a nossa revisão. Por exemplo, primeira página do material. Estou falando de direito administrativo. Esse trechinho aqui, ele está em verde, porque ele responde a 100 questões de prova. Você leu essa primeira página? Antes de virar para a próxima página, aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Responda pelo menos 2 questões. Assim você vai o quê? Fazer questão enquanto está estudando. Memorizar 3 vezes mais. Entender como que o conteúdo cai na prova. Assim você vai conseguir, de fato, gente, fazer o bom uso do seu tempo. Porque em menos tempo você acerta mais questão. Tá vendo que o livro é fininho? O livro é fininho e responde a todas as questões de prova dos últimos 12 anos. Ou seja, não existe questão de prova que não seja respondida por esse material. Então tá, começando a matéria. Primeiro ponto que é cobrado é o conceito de direito administrativo, olha só. Direito administrativo, ramo do direito público, que tem como objetivo, olha, vai regulamentar, estabelecer as regras acerca das relações internas da administração pública. Como assim internas? Dentro da administração pública, eu tenho órgãos e entidades. Relações internas entre esses órgãos e entidades. Relações entre a administração e os administrados e as atividades da administração. Ou seja, o direito administrativo regulamenta a atuação da administração pública nesses 3 âmbitos. Esse é o conceito que pode cair na sua prova. Responde a 100 questões, hein, gente? Beleza, já entendi. Prof, mas quando eu falo direito administrativo... E aí, gente, olha só. Nós já marcamos para você o que é mais cobrado. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões de prova. Ou seja, se você, depois de você ler todo o conteúdo, você vai simplesmente só reler o que está colorido, que é isso que cai nas questões. Então, por exemplo, eu falei aqui de direito administrativo, agora eu vou falar o quê? De Estado. Prof, o que é Estado? Estado é formado por 3 elementos: povo, território e governo. O Estado governa. Governa quem? O povo, que está onde? Em um determinado território. Então, gente, lembra daquela empresa de telefonia, GVT? Troca o P pelo T e GPT. Como assim? G de governo, T de território, P de povo. O Estado é formado por governo, território e povo. Entendi.
E, prof, quais são as funções do Estado? Aí você já vem para cá, olha só. Função do Estado, gente. Quando a gente fala de função do Estado, a gente tem que lembrar que todo o poder do Estado advém do povo. E esse poder, ele é uno e indivisível. Entretanto, o exercício desse poder deve ser dividido em 3 poderes estruturais independentes. Por quê? Se eu desse todo o poder para o executivo, todo o poder para o presidente, ele iria executar, julgar, administrar, legislar, ele ia o quê? Abusar do seu poder. Então, segundo o filósofo Montesquieu, para evitar o abuso de poder, eu tenho uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais do Estado. Eu tenho o executivo, que executa, administra, em conformidade com o que está na lei. Eu tenho um judiciário que vai julgar em conformidade com a lei. E eu tenho, gente, um legislativo que elabora as leis. Cada um desses poderes, olha só, exerce a sua função típica. O legislativo vai o quê? Vai inovar no ordenamento jurídico e editar as leis. O executivo vai implementar as políticas públicas em conformidade com a lei. O judiciário vai solucionar as controvérsias, vai julgar as questões que são apresentadas a ele em conformidade com a lei. Essa é a função típica de cada poder. Só que olha o que está em vermelhinho. Lembra, gente? Tudo que está em vermelhinho no manual responde a mais de 300 questões de prova. Então, isso aqui é o mais cobrado. Então, você tem que sempre prestar atenção. Eu já mostro para vocês o que é mais cobrado. Olha só. A separação de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância e não da exclusividade. Ou seja, os poderes desempenham preponderantemente as suas respectivas funções típicas e, em determinadas situações admitidas na Constituição, realizam funções atípicas. Ou seja, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente, mas não exclusivamente. Cada poder também desempenha atipicamente funções que são parecidas com as dos outros poderes. Como assim? O legislativo tem a função principal de inovar no ordenamento jurídico e editar as leis. Só que o legislativo, ele também desempenha atipicamente uma função do judiciário, porque é o legislativo que processa e julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Olha o legislativo desempenhando uma função de julgar, que é típica do judiciário. Então, essa é a função atípica, parecida com a do judiciário, que o legislativo desempenha. Além disso, o legislativo também promove o quê? A organização dos seus serviços públicos internos, os agentes públicos. O legislativo, o Congresso, faz licitação, gente. O Congresso faz concurso público. Concurso público, licitação, são processos administrativos de administrar. Olha o legislativo desempenhando uma função que é parecida com a do executivo. Então, o que você tem que lembrar? Cada poder tem a sua função típica e também exerce atipicamente funções parecidas com as dos outros poderes. A tripartição de funções entre os poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Entendi, prof. Como é que a gente avança rápido sabendo o que é mais cobrado? Gente, é muito bom. Além desses 3 poderes, nós temos um 4º poder, né? A função política, ou função de governo. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, essa função refere-se aos atos políticos que são atos de gestão superior. O que é função política, prof? Por exemplo, gente, declaração de guerra, sanção, veto de lei, são as grandes decisões do governo. Existe uma diferença entre função de governo, função política e função administrativa. Ambos estão concentrados no poder executivo. Né? A função política e a função administrativa estão concentradas no Poder Executivo. Só que a função política tem fundamento constitucional. São as situações em que a Constituição autoriza o presidente a tomar as grandes decisões do Estado. A função administrativa tem fundamento legal. É a lei que estabelece como que a administração pública vai atuar. No caso da função política, o presidente tem uma alta discricionariedade. Ele tem uma liberdade muito grande para declarar ou não guerra, para sancionar ou não aquela lei. Ele tem uma alta liberdade. Na função administrativa, a discricionariedade, gente, a margem de liberdade que o agente público tem para atuar dentro da lei, ela é pequena, ela é regular. Me dá um exemplo de função administrativa: regulamento, decreto, licença. Me dá um exemplo de função de governo: declaração de guerra, sanção, veto de lei. Correto? Entendi, prof. Função de governo ou função política, né, é diferente de função administrativa. Exatamente. Ok.
Dito isso, eu quero falar com vocês alguns conceitos que caem tanto em administrativo quanto em constitucional. Forma de Estado, sistema de governo, forma de governo. Vamos aprender aqui direto no macete? Olha só. Quando eu falo de sistema de governo, eu pego o SI de sistema, mais o GO de governo, e eu vou formar a sílaba SIGO. Quem que a gente segue no Brasil? A gente segue o presidente. Ou seja, o sistema de governo brasileiro é o presidencialismo. Olha o macete. Forma de governo, você pega o FO de forma, mais o GO de governo, formando a palavra fogo. Aí você vai lembrar do Dom Pedro colocando fogo na república, a forma republicana. Regime de governo. Você vai pegar o RE de regime, mais o GO de governo, vai formar a sílaba rego. Rego democrático. Não, prof, meu rego não é democrático. Gente, eu tô brincando. Você pode também pensar que regime para emagrecer é coisa do demo. Ninguém gosta de emagrecer. Demo de democrático. Beleza. E forma de Estado? Pega o F de forma, o E de Estado, formando a sílaba FE, de federalismo. Vamos entender agora esses conceitos. O que é federalismo? Gente, a gente pode ter um Estado federado ou um Estado unitário. Estado federado é aquele que tem várias unidades políticas autônomas e administrativas. Eu tenho no âmbito municipal um município, no âmbito regional o Estado, no âmbito da União, no âmbito federal eu tenho a União, federalismo. Prof, qual que é o contrário de federalismo? Um Estado unitário, como se houvesse um único centro de poder em Brasília. Não é o que acontece. Nós adotamos um federalismo. Além disso, sistema de governo. Gente, sistema de governo, a gente sempre fala de sistema. Quando você lembra de sistema, você lembra daquele sistema de matemática que a sua professora te ensinou de X e Y? Não lembra aquele sistema? A gente pode ser o sistema presidencialista ou o sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, o presidente, ele comanda o poder executivo e acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. No parlamentarismo, o sistema de governo, existe uma relação de cooperação entre o poder legislativo e o executivo, porque a chefia de Estado é realizada pelo presidente ou pelo monarca e a chefia de governo desempenhada pelo primeiro-ministro. Como assim? O que é chefe de Estado e chefe de governo? Gente, chefe de governo é aquele que toma as grandes decisões do governo. Toma as grandes decisões. Chefe de Estado é aquele que representa a nação perante as outras nações, perante os outros países. No parlamentarismo, que acontece lá na Inglaterra, nós temos um monarca que exerce o quê? A chefia de Estado. Nós temos um rei que representa a nação inglesa perante as outras nações. E nós temos o quê? Um primeiro-ministro que de fato governa, que toma as grandes decisões. Isso na Inglaterra. No Brasil, nós temos um presidente que vai acumular essas duas funções. O presidente do Brasil é tanto chefe de governo quanto chefe de Estado. Entendi. Então, sistema de governo, presidencialismo. E a forma de governo, prof? Gente, a forma de governo refere-se da relação entre o governante e os governados. No caso em que o governante seja eleito mediante voto popular por um certo período de tempo, não tem vitaliciedade, a gente tem a forma de governo republicana que é adotada no Brasil. Beleza. Prof, direitos administrativos e as correntes que se propuseram a conceituar o direito administrativo ao longo do tempo. Galera, olha só. Várias foram as correntes que quiseram conceituar direito administrativo ao longo do tempo. Corrente legalista, corrente do poder executivo, corrente das relações jurídicas. Vamos entender. Corrente legalista falava: o direito administrativo é o conjunto de leis que tratam da função administrativa. Essa corrente ela não prosperou, por quê? Porque ela não considera outras fontes do direito administrativo, como a doutrina, os costumes, está falando só da lei. Então, ela o quê? Não prosperou. Veio uma nova corrente, corrente do Poder Executivo. Essa corrente define o direito administrativo como um complexo de leis que vão regulamentar a atuação do Poder Executivo. Ok, tá certo, mas também está incompleto, porque a gente sabe que os outros poderes, legislativo e judiciário, também exercem o quê? Função administrativa. Ou seja, não é só o Poder Executivo que exerce a função administrativa. Outros poderes também vão exercer essa função atipicamente. Essa aqui também foi abandonada. Corrente das relações jurídicas. Essa corrente, gente, conceitua o direito administrativo como ramo do direito que regula as relações jurídicas entre o poder público e o particular. Então, peraí, o direito administrativo regulamenta a atuação do poder público com o particular.
Mas essa também não foi uma corrente que prosperou. Por quê? Existem outras áreas do direito que regulamentam relação entre particular e Estado. Por exemplo, o direito tributário regulamenta, por exemplo, a prerrogativa que o Estado tem de instituir um tributo. Quando ele institui um tributo, ele cria uma obrigação no cidadão de pagar, correto? Ou seja, existe essa relação Estado-particular. Então, essa corrente também não prosperou. Corrente do serviço público. O direito administrativo é o ramo do direito que disciplina a prestação do serviço público. Essa corrente aqui, gente, também não prosperou porque a administração não faz só isso. Ela não pode ela apenas presta serviço público, ela faz mais do que isso. Então, essa corrente também não prosperou. Corrente teleológica ou finalística. O direito administrativo é formado por um conjunto de princípios que regulamentam a atividade do Estado para alcançar o bem comum da sociedade. Tá certo, mas tá muito amplo, né? Não tá definindo nada, tá muito amplo isso aqui. Alcançar o bem-estar, bem comum, tá muito amplo, também não foi abandonada. Corrente negativista, já sei. O direito administrativo vai ser definido por exclusão. Direito administrativo é toda a atuação do Estado que não é objeto de outro ramo do direito. Tudo que não é direito civil, não é direito comercial, não é direito tributário, o resto é direito administrativo. Tá certo? Poxa, gente, essa corrente aqui também foi abandonada. Eu não posso usar um critério de exclusão para definir uma área do direito. Qual que é a corrente utilizada hoje que vai cair na sua prova? Direito administrativo é o ramo que tem por objeto disciplinar a função administrativa que o Estado desempenha para a realização concreta, direta e imediata dos direitos fundamentais da coletividade. Ou seja, direito administrativo regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha para alcançar de forma concreta, direta e imediata os direitos da coletividade. Essa é a definição aceita hoje. Direito administrativo segundo critério funcional. É a área que vai regulamentar a função administrativa que o Estado desempenha. Entendi, professora? E agora me fala um pouquinho sobre as fontes do direito administrativo. Galera, fonte é de onde vêm as regras do direito administrativo. Nós temos basicamente 5 fontes para aprender. Primeira, lei. Segunda, jurisprudência. Doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Vamos entender? Lei. Aqui eu estou falando de lei em sentido amplo. É uma fonte primária, é a única fonte primária do direito administrativo. Por quê? Nós estamos em um Estado de direito, Estado que obedece ao direito. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Então, a única fonte primária do direito administrativo é a lei. Só que aqui, lei em sentido amplo, abrangendo a Constituição, a legislação infraconstitucional, os regulamentos administrativos, abrangendo tudo, ok? Beleza. Jurisprudência. Jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. A jurisprudência, gente, é o conjunto das decisões judiciais que influenciam o direito administrativo. Já te explico que a jurisprudência em si é uma fonte secundária. Por quê? A decisão isolada de um juiz, poxa, ela não atingiu sua vida. Atingiu? A decisão de um juiz em um determinado processo mudou sua vida? Não. Salvo se você é uma das partes do processo, né? Então, digamos que os processos em que o Estado é uma das partes, poxa, vão influenciar, sim, as decisões tomadas pelo judiciário, vão influenciar como que a administração pública vai atuar, sim. Mas essas decisões, elas geram efeitos entre as partes. Entretanto, existem algumas decisões judiciais que têm eficácia erga omnes, como as súmulas vinculantes. Já te explico a súmula vinculante. Calma um pouquinho que eu já te explico. Além disso, também é fonte secundária, gente, a doutrina, que é o conjunto de teses e estudos acerca do direito que influencia a elaboração das leis. A doutrina é uma fonte secundária também do direito administrativo. E os costumes, que são um conjunto de regras não escritas adotadas pela sociedade como fonte secundária, o quê? Indireta do direito administrativo. Além disso, os princípios gerais do direito, que é o conjunto de normas não escritas que são a base do direito, também são fontes do direito administrativo. Prof, me explica a tal da súmula vinculante. Vem cá. Vem cá. O que acontece, gente? Eu tenho aqui como fontes do direito administrativo a lei, única fonte primária, como fontes secundárias, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios. Mas eu tenho a súmula vinculante aqui. O que é a súmula vinculante? Digamos que existe uma série de processos judiciais que estão sendo uma série de processos muito semelhantes que envolvem a mesma questão constitucional que estão sendo ajuizados. Aí o STF vê isso. O STF vê uma série de processos que envolvem o mesmo tema, cada juiz decidindo de uma forma diferente, porque cada cabeça é uma sentença.
O STF vê, meu Deus do céu, isso está abarrotando o judiciário. A gente podia se reunir, nós, membros do STF, e mediante uma decisão proferida por 2/3 dos membros, pelo menos 2/3 aprovar essa decisão, a gente pode editar uma súmula. Uma súmula que, após a sua publicação, terá efeito vinculante. Como assim? Todos os juízes vão ter que seguir aquele entendimento da súmula e a administração também tem que seguir o entendimento da súmula. Ou seja, todo mundo vai ter que respeitar essa súmula. Vamos, STF, Corte Suprema, editar uma decisão que vai uniformizar aquela questão. Todos os juízes terão que decidir em conformidade com a súmula e a administração pública também. Bom, gente, aí eu tô falando de uma decisão que gera efeitos erga omnes para todos e tem efeito vinculante. Tá todo mundo vinculado a atender aquela decisão. Por isso que quando a gente fala de súmula, a gente não fala que a súmula é uma mera jurisprudência, é fonte secundária. A súmula é uma o quê, gente? É uma fonte o quê? Mais importante, ela tá aqui, gera. Beleza, entendi, prof. Então, eu já entendi hoje. Eu tô chocada, prof. Conceito de direito administrativo. Eu já entendi aqui o dos poderes estruturais do Estado. Eu já aprendi função política. Eu aprendi esses conceitos aqui, forma de Estado, sistema de governo. Eu aprendi as correntes do direito administrativo. Eu aprendi as fontes e agora a gente vai chegar no tópico mais cobrado. Gente, olha só. Esse é o tópico mais cobrado. A gente foi da página 13. Aí você anota aqui, olha. Li a página 13, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da página 13. Aí você vem aqui em página 13, anota o seu percentual de acerto. Anota o percentual de acerto nas questões em todas as páginas, para você medir o seu desempenho, hein, galera? Faz isso página a página, todas as páginas têm milhares de questões. Então, terminei de ler, já vai o quê? Já vou aplicar o conhecimento na hora. Na hora. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material. Chegamos no tópico mais cobrado. Conceito de administração pública. Prof, administração pública pode ser entendida em sentido subjetivo ou objetivo. Vamos começar pelo macete, que sempre facilita. A administração pública, segundo o critério subjetivo, olha o SU de subjetivo bem grandão. SU, bem grandão, de quê? De sujeitos, órgãos e entidades que desempenham a função administrativa. Su bem grandão, eu tô falando de sujeito. Su bem grandão, eu tô falando de quem faz parte, galera. Subjetivo vem de sujeito. Ah, de quem faz parte. E quem é que faz parte? Sujeitos, órgãos e entidades que desempenham a administração pública. Ou seja, a administração pública em sentido subjetivo está falando de quem faz parte da administração. A administração pública, segundo o critério material ou objetivo, aí eu pego o material e coloco bem grande assim, ó. De o que, gente? De matéria. Eu tô falando do que a administração pública faz. Essa é a diferença. Cola no macete que fica mais fácil. Dá uma olhada, então, aqui. A administração pública segundo o critério subjetivo. Eu tô falando de subjetivo, de sujeito, de quem faz parte. Conjunto de órgãos, agentes e entidades que formam a administração, em conformidade com a lei. Esse critério é chamado de subjetivo ou formal porque o que, gente? São as formalidades da lei que estabelecem quem faz parte da administração. Beleza. E a administração pública segundo o critério objetivo, material ou funcional? Aí eu tô falando da matéria, da função. Eu tô falando da própria função da atividade administrativa. O que a administração pública faz? Ela presta poder de polícia, ela exerce atividade de fomento, ela presta serviço de atividade de estímulo, a administração pública intervém no direito de propriedade particular, ela faz um monte de coisa. Aqui eu falo de quem faz parte da administração e aqui eu falo do que a administração pública faz. Lembra do macete? Critério subjetivo, de sujeito, quem faz parte. Critério material, de matéria, de função, o que a administração pública faz. Combinado, galera? Eu vou liberar para vocês esse capítulo gratuito agora nos grupos de dicas gratuitas. Combinado?